Olá, meus amigos do YouTube. Petrobras e a margem equatorial. Como será que vai ser o futuro do Brasil quando nós iniciarmos nossa exploração daquela quantidade enorme de petróleo que temos na margem equatorial? É isso mesmo. É algo que precisamos nos preocupar. Por quê? Porque a Venezuela já vai fazer um plebiscito para saber se vão invadir ou não o continente da Guiana, meus amigos. É isso mesmo. A Guiana, país vizinho da Venezuela, era uma das nações mais pobres do hemisfério ocidental. Até que as autoridades locais descobriram bilhões de barris de petróleo naquela região em 2015. Mais precisamente, por volta de 2013, a mesma época em que eles fizeram os estudos sísmicos da nossa margem equatorial, ok? A partir disso, a vida dos seus 800 mil habitantes melhorou e melhorou demais. Para se ter uma ideia, o produto interno bruto do país atingiu 15,36 bilhões de dólares em 2022. Foi a nação que mais cresceu no ano de 2022, como nós já vimos aqui no nosso canal, que estudamos tanto a margem equatorial. Mas então, meus amigos, olha o que está acontecendo. A Venezuela agora vem formar um plebiscito querendo tomar essa parte da Guiana para ela. Isso mesmo. A Venezuela não fez o dever de casa, não fez as políticas necessárias para tirar o povo da pobreza. Em outras palavras, jogou a Venezuela para baixo e agora está querendo buscar, está querendo pegar 74% da Guiana. Meus amigos, será que isso é certo? E às vezes muitas pessoas falam assim, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente, não vai respingar em nós. Olha, o futuro do Brasil está em risco. Está em risco com essa brincadeira toda. Venezuela e Guiana. Por que a guerra entre os vizinhos seria um desastre para Lula? Seria um desastre para o país, seria um desastre para a América do Sul. Gente, o mundo está fervendo. O Papa Francisco já alertou sobre isso, que o mundo está fervendo. É Rússia versus Ucrânia, é o Hamas versus Israel, é a China versus Taiwan, Coreia do Norte querendo entrar em conflito com Coreia do Sul e agora Venezuela querendo atacar a Guiana. Meus amigos, Deus que nos livre e nos guarde, mas a coisa não está para brincadeira, ok? Não está para brincadeira. Nesse domingo, dia 3 agora, o presidente Nicolás Maduro deverá decidir com um referendo se o país carimbenho deve incorporar 2/3. Não, aqui a matéria pegou leve, tá ok? Tá dando mais de 2/3, em torno de 74% do território lá da Guiana, tá? 74% do território. Isso criaria o 24º estado federal da Venezuela, chamado por ela de Guiana Essequiba. Os cerca de 300 mil habitantes da região tornariam cidadãos venezuelanos. Cara, olha o que esse camarada está querendo fazer. Ele está querendo pegar 74% da Guiana, justamente onde está concentradas as maiores riquezas naturais da Guiana, e falar que pertence à Venezuela. Acontece, meus amigos, que para ele fazer isso, ele provavelmente vai ter que passar por terras brasileiras e provavelmente poderemos ter conflito dentro do território brasileiro. E aí a pergunta que fica é: o Brasil vai estar do lado de quem? O Brasil vai apoiar quem nessa brincadeira toda? Porque os Estados Unidos já tomou posição. Os Estados Unidos já deixou claro que a Venezuela não tem direito a anexar esse pedaço de terra, tá ok, meus amigos? E aí, quando a gente vem aqui, por que os Estados Unidos já tomou a posição dele? Vem comigo aqui, Primeiro que a maioria, quem explorou, quem descobriu esse petróleo lá, a maioria são empresas americanas. Então, querendo ou não, existe dinheiro dos Estados Unidos ali. E simplesmente, galera, eles não vão entregar isso de graça, ok? Eles não vão entregar isso de graça. E por incrível que pareça, em 2004,
em 2004, quando não se tinha certeza desse petróleo, não sabia dessas riquezas naturais, que na época era presidente da Venezuela, ele virou e falou assim, não, essa terra aí não vale nada, isso aí não tem interesse para a Venezuela não, pode ficar à vontade, pode explorar à vontade. Mas depois que eles descobriram a quantidade de barril de petróleo lá, agora o senhor Nicolás Maduro, que o Lula chama de democrata, né, que é uma democracia na Venezuela, está querendo invadir a Guiana. E aí, meus amigos, a coisa começa a ficar feia. Por quê? Porque isso pode esguichar sangue. Isso vai esguichar muito sangue em nosso território. A gente fala, mas o povo venezuelano está passando aperto. Porque eles não fizeram o dever de casa, porque, infelizmente, as políticas públicas adotadas por eles não foram lá grandes coisas. O país é riquíssimo em petróleo. Como o Brasil também está rico em petróleo, mas prefere deixar a população na miséria, né? A gente tem falado isso. O IBAMA não libera de jeito nenhum a nossa produção aqui. E por que a Venezuela está com tanta vontade assim de anexar? Ora, está muito fácil. Veja bem, quando você pega esse mapa aqui, ó, quando você pega essa comparação, né, enquanto a Venezuela tem lá quase 28 milhões de pessoas para lutar a favor dela, a população da Guiana só tem em torno de 804 mil habitantes. Então, é uma população extremamente pequena. Para o exército chegar lá e dizimar esse povo, é muito fácil, é muito fácil. Mas, meus amigos, será que esse é o caminho? Será que é através de guerras, né? E eu sei que tem muitos brasileiros que às vezes apoiam essa brincadeira toda. Mas e no dia que nós formos explorar nossa margem equatorial? E imagina outros países chegando e invadindo o nosso Brasil para falar que esse petróleo pertence a eles, né? Então, são coisas assim que a gente precisa levar em consideração e que preocupa muito. Ninguém quer ter guerra no mundo, muito menos com seus vizinhos. A Corte Internacional de Justiça, olha aí, ó, Corte Internacional de Justiça decide que a Venezuela não pode anexar 70% do território da Guiana. Gente, isso não vai ficar de graça, isso não vai dar certo, tá? O povo venezuelano indo para a rua dizendo que essa Essequiba é nossa. Muito cuidado com isso, né? Vamos torcer para que as coisas não tomem rumos de guerra, rumos de conflitos mais sérios. Por quê? Porque a Guiana, galera, a Guiana não vai querer soltar tudo isso que eles têm conquistado com tanta dificuldade. Eles não vão querer soltar isso de qualquer maneira, né? Quando a gente olha aqui, ó, quando a gente bate um olho numa foto dessa e vê o povo lá falando que está querendo esse Essequiba, a pergunta que tem que dizer, aí esse plebiscito tem 5 perguntas lá. Será que você concorda com o acordo de 1899, onde falava que aquilo ali era da Guiana? Vem várias perguntinhas assim nesse plebiscito, mas a principal pergunta talvez eles não tenham colocado. Se virasse para essas mães e falasse assim, olha, você concorda de pegar o seu filho e derramar o seu sangue para que o Nicolás Maduro continue contribuindo para a nossa querida Venezuela? Será que se eles fizessem essa pergunta, qual seria a resposta desse povo? Será que realmente seria assim? Ou será que eles iam pensar um pouquinho mais, né? Ou será que o Nicolás Maduro vai colocar o seu filho para poder ir lá brigar com isso? Ou vai mandar o filho dessas mulheres? Vai mandar o filho dessas pessoas que já sofrem tanto com a fome, com a falta de governo, com o descontrole das contas públicas, né? Já passa fome na Venezuela e ainda assim, agora ainda tem que mandar os seus filhos para morrer em prol de um ditador, né? Como será que essas mães iriam responder se as perguntas fossem isso? Você gostaria de enviar o seu filho para morrer em prol desses 74% lá do outro país? Será que vai fazer esse tipo de pergunta? Com certeza não, meus amigos. Com certeza vão começar a falar de pátria amada, Venezuela amada, que precisa crescer, que precisa acabar com a fome, e para acabar com a fome eles vão ter que invadir um país vizinho, porque eles não tiveram a capacidade, eles não tiveram a sensatez de políticas que realmente ajudassem a Venezuela a crescer, né? Então, infelizmente é algo muito triste, o plebiscito será amanhã. Queira Deus que a gente não veja
derramamento de sangue dentro do nosso território, dentro do nosso querido Brasil. Tá? E a nossa margem equatorial está lá para ser explorada. Não sabemos se a Petrobras vai conseguir, porque esse governo que está aí tem hora que faz umas coisas que a gente não consegue entender, né? O cara critica a OPEP o tempo todo, agora já está lá falando que vai entrar na OPEP. Critica quando o preço do petróleo sobe, agora já vai fazer parte desse cartel também. Então, são coisas realmente que a gente vai ficando meio perdido. Ah, será que a OPEP vai ser boa para o Brasil? Vai ser boa para a Petrobras? A gente tem hora que a gente fica naquela, né? A gente não sabe o jogo, a gente não consegue entender essas jogadas políticas, essas jogadas que a gente não sabe se está a favor da gente ou se está contra a gente. Como sabemos, a Petrobras agora acabou de aprovar que vai poder voltar com seus cabides políticos. Ah, mas o TCU vai barrar esse ou aquele? Vai nada. Isso pode tudo terminar em pizza, como precisamos pedir a Deus para que também um dia não venha terminar em guerra, tá? Então é isso aí, vamos pedir a Deus para que tudo se resolva, para que não venha acontecer esses conflitos, embora a Venezuela já até pintou em seus aviões de que eles querem, porque querem Essequiba. Está até lá, está até pintado já nos aviões. Será que Nicolás Maduro realmente quer ouvir o povo? Ou será que ele já está com a sua decisão formada, já sabe perfeitamente o que ele quer com a Guiana, ok? É isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês. Peço a Deus e gostaria muito que isso terminasse em paz, tá? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.